Sabia que você pode cobrar do governo quando seu carro é danificado ao passar em um buraco de uma via pública? Ou em casos de enchentes que causem danos ao seu patrimônio? O problema é que para receber um direito que é seu, mesmo após ordem judicial, pode demorar vários anos. Neste vídeo, eu quero te mostrar mais sobre precatórios e RPV, que são ações judiciais que o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, deve pagar à população após um juiz decretar o ressarcimento por algum dano. Vamos dar exemplos e também mostrar como que o governo costuma dar um jeito para deixar esse direito da população sendo uma das suas últimas prioridades. Vamos começar pelos precatórios. O que são? São uma requisição de pagamento expedida pelo Poder Judiciário, baseado no artigo 100 da Constituição, para um órgão público, que pode ser federal, estadual ou municipal. De forma mais clara, são valores a receber que uma pessoa ganha quando entra na justiça processando o Estado por alguma omissão ou erro. E quando falamos em causas ganhas, são aquelas que não cabe mais nenhuma forma de recurso por parte do governo, ou seja, o juiz já decretou em última instância que aquela pessoa tem o direito de ser ressarcida. Só que mesmo com o juiz decretando o ganho, ainda assim a pessoa pode demorar anos para poder receber, porque o governo vai adequar o pagamento dessas precatórias de acordo com o seu orçamento anual. E como são muitos casos, gerando bilhões de reais por ano, existe uma longa fila de recebimentos, com o governo muitas vezes parcelando esses valores até perder de vista. E existem dois tipos diferentes de precatórios: o de natureza alimentar, que envolve pensões, salários e outras verbas alimentícias, e o de natureza não alimentar, que envolve todos os outros casos não citados anteriormente. Isso faz diferença porque os de natureza alimentar, juntamente com idosos e portadores de doenças graves, vão ter prioridade no recebimento em relação aos não alimentares. Mas que fique claro, isso não vai dizer que você vai receber rapidamente, apenas que vai ter prioridade quando o governo resolver pagar. E para ser considerado precatório, o valor tem que ser bem alto. Por exemplo, se for pago pela União, precisa ser acima de 60 salários mínimos, o que dá hoje algo em torno de 90 mil reais. Se for pelos estados, precisa ser acima de 40 salários mínimos, o que hoje daria algo em torno de 60 mil reais. E se for pelos municípios, acima de 30 salários mínimos, o que hoje daria algo em torno de 45 mil reais. Só destacar que estados e municípios podem fazer leis próprias para poder reduzir a abrangência desse valor. Sendo assim, caso você tenha alguma ocorrência, pesquise no seu estado ou município se não teve nenhuma lei própria que alterasse esse valor. Agora vamos falar do RPV, que são requisições de pequenos valores. Os RPVs também são causas judiciais que a população ganha em detrimento ao Estado. A diferença é que essas causas costumam pagar mais rápido que os precatórios, geralmente em 60 dias. Porém, não se engane, assim como nos precatórios, neste caso também é preciso que você siga todo aquele rito processual, pegue o máximo de provas possíveis, abra boletim de ocorrência, entre na justiça. E em alguns casos vai ser preciso você ter um advogado. E mesmo se você ganhar em primeira instância, o governo pode recorrer a instâncias superiores, o que vai atrasar meses ou anos o valor que você tem a receber, tendo em vista a demora na justiça do nosso país. E faltou falar sobre os valores dos casos que envolvem RPVs, que serão todos aqueles que estão abaixo dos valores dos precatórios. Vamos até relembrar. Se for um caso contra a União, precisa ser abaixo de 60 salários mínimos. Se for contra o Estado, precisa ser abaixo de 40 salários mínimos. E se for contra os municípios, precisam ser abaixo de 30 salários mínimos. Agora vamos dar exemplos de quando que você pode entrar na justiça contra o Estado para que o juiz decida se será RPV ou precatório. Só uma dica:
vale você entrar o mais rápido possível após acontecer o fato, pois a maioria dos casos prescrevem entre 3 a 5 anos. O primeiro caso pode ser aquele que citamos bem lá no início do vídeo, que são danos ao seu carro ao você passar em um buraco ou defeitos nas estradas e vias públicas. Queda de árvores que destroem seu patrimônio, seja seu carro ou sua casa. Enchentes e inundações, erros médicos ou omissões de hospitais públicos que lhe causem danos físicos. Também tem a desapropriação de imóveis sem o devido valor justo compensatório, assim como cobranças indevidas de tributos e atrasos ou revisões de benefícios previdenciários. Agora eu vou ter que te dar uma notícia mais triste. Se já era difícil para receber esses casos do governo, seja em precatórios ou RPVs, o Congresso aprovou recentemente a PEC 66/2023, que também foi a chamada PEC dos precatórios. Ela tira os valores do orçamento primário da União, dá autonomia para os estados e municípios dividirem em parcelas a perder de vista e ainda reduz a porcentagem que deve ser paga anualmente. Ou seja, legalizaram ainda mais o calote em cima de você que tem esse direito a receber. O engraçado é que quando é para votar para aumentar salários dos próprios políticos, para aumentar as emendas parlamentares, os privilégios do judiciário, a votação é rápida e sempre tem dinheiro. Mas quando é para pagar algo para a população, bom, melhor me calar para não tomar um processo. E nem é algo exclusivo do governo atual. Em 2022, o governo federal deixou de pagar cerca de 39 bilhões de reais em precatórios. Pelo menos era pandemia, e a justificativa é que era para custear alguns auxílios naquele período. Simplesmente não tínhamos como termos um orçamento razoável para o ano que vem. Então, ao se propor ao Congresso Nacional o parcelamento dos precatórios, ficou bem claro na proposta que quem tem para receber até 600 mil reais, receberá. Não existe aquela história que o governo federal vai deixar de fora os mais humildes. Não, os mais humildes não têm 600 mil para receber. Vão receber. E quem tem dívida superior a isso, será então parcelada. Então ganha o Brasil. Nos dá uma folga no orçamento para, inclusive, mais que dobrar o valor do ticket médio do antigo Bolsa Família, atual Auxílio Brasil. E sabe quem realmente acaba lucrando com essa demora do governo em pagar esses precatórios? São os bancos e as instituições financeiras. Essas instituições costumam comprar esse título na mão das pessoas. Só que elas oferecem algo em torno de 30%, 40%, 50% do valor total do título. Então imagine que você tem um precatório de 100 mil reais para receber. Um banco pode chegar e te oferecer 30, 40 mil ali à vista para você poder vender esse título para ele. Como o banco tem mais capital, ele pode aguardar por anos até receber os valores. Além disso, esses valores são acrescidos de juros, então essas instituições encaram como se fosse uma reserva financeira. Imediatamente chega um banco e diz assim, ó, você tem aí um precatório, ou seja, o caba já tem a informação lá da Justiça Federal, quem é que tem o precatório, para poder procurar, já começa a falcatrua. Aí chega e diz, você tem o direito de receber 20 mil, calotearam, não vão te pagar mais nunca, quer 10 mil? Eu te pago 10 mil no precatório. Aí o camarada, olha, eu não vou receber isso nunca, é melhor receber 10 mil, metade do que eu tenho direito, do que 20 mil. Entregou o precatório para o banco deu para ele 10 mil reais. O banco ficou com coisa, que é isso? O banco então agora está comprando um papel que não vale nada, que ninguém sabe como é que vai pagar, aí está a grande falcatrua. De repente, por um passe de mágica, os bancos foram receber esse dinheiro, só que em vez de receber 10 mil que eles pagaram para o trabalhador humilde, eles receberam 20 mil, exatamente o valor que estava no papel. Sacou? Chegamos ao fim deste vídeo. Espero que tenha ficado claro o que são precatórios e RPV e que seja útil caso, infelizmente, algum dia você precise recorrer na justiça contra o governo. E para o restante da população, que ajude a cobrar os governantes, que tome medidas para evitar que essas ações aconteçam, ao invés deles simplesmente quererem prorrogar ou deixar de pagar o que devem.
Ou seja, que tome medidas preventivas como cuidar melhor das vias públicas, podar árvores antes dos períodos de chuva e punir administradores públicos que são negligentes, pois além de atrapalhar a população no dia a dia, os mais de 52 bilhões anuais em média que são gastos para poder pagar precatórios saem do seu bolso através de impostos e eles poderiam ser muito bem melhor aplicados em saúde, segurança e educação.